Romanos capítulo 8, irmãos. A partir do versículo 26, Romanos 8, a partir do versículo 26, nós vamos ler até o versículo número 30. Diz o seguinte o texto: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra. Nós te rogamos, Espírito Santo de Deus, o Senhor que intercede por nós, o Senhor que inspirou a Sagrada Escritura e o Senhor que trouxe cada pessoa aqui nesta noite. Nós te rogamos que no nome de Jesus nos edifique, Senhor, pela pregação da tua palavra, nos edifique para a tua glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém. Nós vimos na semana passada o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Roma, capítulo 8, versículo 18, e ele começa dizendo que os sofrimentos que nós passamos aqui nessa era, nesse tempo presente, e essa era, ele está se referindo, irmãos, a todo o período que compreende a vinda de Cristo até o seu retorno em glória quando virá buscar a igreja. Os sofrimentos que a igreja, que eu, você e todos nós passamos no mundo, diz ele, que não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós quando nós estivermos no céu com o Senhor. Quando tudo isso tiver passado e nós estivermos diante de Deus. Nada vai se comparar. Porém, nesse período que nós estamos vivendo aqui, até que essa glória seja revelada, todo mundo sofre. E é isso que ele desenvolve no decorrer do texto, né? Ele diz, olha, a própria criação está gemendo, ela suporta angústias, até que os filhos de Deus sejam completamente revelados, até que a salvação que Deus começou a operar na sua vida e na minha vida seja completa, e que quando essa salvação for completa, irmãos, todas as coisas serão restauradas. Não apenas eu e você não pecaremos mais. Quando nós estivermos vivendo no céu, nós não vamos mais precisar confessar pecados ao Senhor, porque isso não vai mais acontecer. Essa salvação que Cristo começou a realizar na cruz do Calvário, que tem sido aplicada dia após dia na nossa vida e que vai se consumar na eternidade, quando isso acontecer, todas as coisas serão restauradas. Aquele jardim que foi perdido no momento em que o homem resolveu seguir a sua própria vontade, não a vontade de Deus, no momento em que o homem desobedece a Deus, aquele jardim será recuperado. Aquele paraíso será recuperado, irmãos, completamente recuperado para todo sempre, para nunca mais ser perdido. É isso que vai acontecer, mas até lá, sim, a criação geme, até lá o próprio planeta sofre. Nós vemos as consequências do que o homem faz com a natureza, nós vemos aquilo que acontece com os animais, por exemplo, seres vivos e que de alguma forma sentem e sofrem por causa da ação pecaminosa do homem. E quantas vezes isso nos entristece? Nós sofremos, irmãos, por ver o quanto as pessoas sofrem no mundo, das mais variadas formas. Sofrem por causa da pobreza, sofrem por causa de problemas emocionais, sofrem por causa de guerras, sofrem por tudo, por tudo. Dá para imaginar, por exemplo, como é que está, nesse momento, a cabeça das pessoas que moram na Ucrânia? Enquanto o povo está aí, todo mundo discutindo, não, o que é que isso vai afetar a economia? Como é que isso vai afetar as minhas ações na Bolsa de Valores?
se a Rússia vai invadir ou não a Ucrânia. Mas, irmãos, independente de quanto você vai ganhar ou deixar de ganhar na bolsa, tem gente real lá que pode perder a vida, que pode perder a casa, que pode perder emprego. Então, nesse período, o sofrimento é muito grande, até que tudo isso se complete, até que aconteça tudo isso. E o texto, então, de Paulo diz que a própria natureza geme. Eu e você, como filhos de Deus, também gememos. Nós também sentimos essas dores, né? Todos nós sentimos o que é viver neste mundo. Agora, no versículo 26, ele diz que, de maneira semelhante, o Espírito Santo também nos assiste na nossa fraqueza. Quando nós estamos, irmãos, enfrentando as dores e os problemas e as dificuldades deste mundo, quem de nós sabe exatamente o que orar? Quem de nós sabe exatamente o que pedir? Quantas vezes nós paramos diante de uma decisão sobre comprar algo ou não comprar, mudar de cidade ou não mudar, colocar o filho nesta escola ou naquela? Quantas vezes nós paramos tão cheio de indecisões com relação a tudo isso? Nós só não estamos sozinhos. É verdade que nós ainda gememos, que nós ainda passamos muitos problemas neste mundo, mas a Escritura diz que nós não estamos sozinhos no meio dessas lutas, dessas dificuldades, dessas indecisões. O texto diz que o próprio Espírito Santo nos ajuda nesse momento, nos ajuda na nossa fraqueza. A gente muitas vezes não sabe o que pedir, não sabe como orar, a gente não sabe expressar realmente o que é que a gente quer. Porque no fundo do nosso coração, o que a gente quer é parar de sofrer. Não, o que a gente quer é não ter mais problema. Quando a gente pensa assim, será que é melhor eu me mudar dessa para aquela casa? Quando a gente pergunta, será que é melhor? Nós não estamos perguntando apenas se o quarto é maior, se a sala é mais ventilada. O que nós estamos pensando é, como é que vai ser com a vizinhança? O que é que eu vou enfrentar nesse condomínio, nesse local que eu vou? Porque nós queremos minimizar o sofrimento, queremos evitar problemas para a nossa vida. Na verdade, nós não vamos conseguir evitá-los completamente. Completamente nós não vamos. É claro que se nós tivermos um pouco de bom senso, e quanto mais bom senso a gente tiver, e quanto mais a gente buscar a Deus, menos problemas a gente vai enfrentar. Disso você não tenha dúvida, né? Quando Provérbios 14, o sábio Salomão diz assim, olha, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata derruba com as suas próprias mãos. O que é que edifica a casa? A sabedoria. O que é que destrói a casa? A insensatez. Quanto mais eu e você formos sensatos, quanto mais eu e você formos equilibrados, quanto mais eu e você buscarmos a Deus, mais nós vamos conseguir evitar os sofrimentos aqui no mundo, mas não completamente. Por mais sensato, equilibrado e sábio que você e eu sejamos, nós não podemos impedir uma pessoa que perde o controle do carro e nos atropela, ou coisa parecida. Mas, mesmo no meio disto tudo, o Espírito Santo nos assiste, irmãos. Nós somos frágeis, nós somos fracos, não apenas o nosso corpo físico é fraco, mas o nosso próprio espírito sente tudo o que nós passamos, sente os problemas nossos e dos outros. Então, nós passamos muitos problemas, mas o que a Escritura diz é que a gente não passa sozinho. O Espírito Santo nos assiste. Como é que ele faz isso? Continua Paulo aí no texto, no versículo 26. Nós não sabemos como orar, a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O que é não saber orar como convém? O Senhor Jesus disse, irmãos, que tudo o que nós pedirmos ao Pai, em seu nome, nós haveríamos de receber. Mas algumas vezes a gente pensa que pedir algo a Deus, em nome de Jesus, é apenas dizer em nome de Jesus no final da oração. Senhor, eu quero te pedir que nos dê um culto abençoado em nome de Jesus. Senhor, eu quero pedir ao Senhor que dê um bom dia de estudo ao meu filho em nome de Jesus. Algumas vezes a gente tem a impressão de que talvez o em nome de Jesus seja apenas essa frase dita no final. Mas em nome de Jesus, na realidade, se refere àquilo que é a vontade de Deus. O que é que eu e você podemos pedir a Deus em nome de Jesus que será atendido? Aquilo que Jesus pediria. Aquilo que Jesus pediria. Por exemplo, a Escritura
nos mostra que não é conveniente, não é piedoso que nós nos envolvamos com pessoas que não conhecem a Deus. Que a gente não desenvolva um relacionamento amoroso com alguém que está distante de Deus, porque seria muito difícil você edificar uma família cristã, uma família onde Deus será glorificado, se uma das partes não entende isso completamente. Então, que sentido faria eu e você orarmos por um relacionamento assim? Dizer, Senhor, estou pensando em me envolver romanticamente com fulano, que não conhece ao Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor que abençoe esse negócio. Entenda que isso não é orar de acordo com a vontade de Deus. Em que é que o Espírito Santo nos ajuda? Traduzindo nossa oração para o Senhor. Levando na realidade para Deus aquilo que nós realmente queremos. Eu e você queremos de verdade agradar a Deus, irmãos. Mas inúmeras vezes nós não sabemos como fazer isso. Inúmeras vezes nós não temos força suficiente para isso. Inúmeras vezes a nossa vontade é simplesmente que o sofrimento passe, que aquilo que a gente quer se realize. E inúmeras vezes essa não é a vontade de Deus. Mas quando eu e você nos apresentamos diante do Senhor e dizemos assim, Deus, tenha misericórdia, repreenda esta dor de cabeça que eu estou sentindo. Me ajude a lidar com essa situação no trabalho. Que o Senhor possa fazer algo para que isso fique melhor. Inúmeras vezes o melhor é que essa situação permaneça assim por um tempo. E o Espírito Santo sabe disso. Então diz o texto que ele nos assiste nessa nossa fraqueza. A gente não sabe exatamente o que orar. A gente não sabe exatamente o que é o melhor para a gente. A gente não sabe o que Deus está fazendo na nossa vida através daquele sofrimento, através daquele problema, daquela dificuldade que nós estamos enfrentando. A gente não sabe. Mas Deus sabe. O Espírito Santo sabe. E quando a gente se ajoelha diante de Deus, diz, Senhor, eu queria muito que o Senhor me curasse. Eu queria muito que o Senhor me ajudasse a passar neste concurso. Eu queria muito que o Senhor me ajudasse a comprar aquele imóvel. Quando a gente chega diante de Deus e ora dessa forma, mas Deus tem um propósito melhor para a nossa vida, o Espírito Santo vai chegar diante de Deus e dizer, o que Ele está querendo na realidade é estar bem. O que Ele quer é a vontade do Senhor. Ele só não sabe o que o Senhor está fazendo na vida dele. Ele só não sabe que talvez conseguir este imóvel novo vai lhe trazer muitas dificuldades. Ele só não sabe que talvez conseguir este emprego novo vai afastá-lo da adoração ao Senhor, vai afastá-lo da comunhão, do convívio com os irmãos. É por isso que ele está pedindo. Mas o Senhor que sabe que isso não vai ser bom para ele, não precisa dar não. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Diz o texto que ele faz isso com gemidos inexprimíveis, né? A ideia é de gemer sem palavras, de expressar sentimentos, mas realmente sem palavras. É assim que nós nos sentimos algumas vezes, e é isso que o Espírito Santo traduz diante de Deus, irmãos. Porque eu sei que eu e você que conhecemos ao Senhor, que estamos caminhando para o céu, o que nós queremos é que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. O problema é que algumas vezes essa vontade de Deus, temporariamente, significa que nós vamos chorar. Temporariamente significa que nós vamos enfrentar algum tipo de sofrimento, de dissabor, de problemas. E quem é que quer chorar? Quem é que quer problema? Quem é que quer dificuldade? Ninguém quer, irmãos. Então a gente ora e a gente pede a Deus que retire o momento, irmãos. O quanto lutas às vezes nos fazem bem, tratam a nossa alma, nos aproximam de Deus. E por isso Ele permite que seja assim. E Ele faz exatamente o que a gente faria com o nosso filho, né? Só que de forma muito melhor. Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele passa a mão na nossa cabeça, Ele caminha com a gente. Enquanto nós estamos sofrendo, enquanto nós estamos chorando, Ele continua caminhando com a gente. Mas Ele não vai poder retirar aquilo, porque ainda não é o momento. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. É por isso que ele está dizendo no versículo 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas elas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Nós enfrentamos muitas coisas difíceis, irmãos, muitas coisas difíceis no mundo. Pessoas pecam contra nós pecamos contra outras pessoas. Inúmeras vezes alguém faz uma besteira na economia
E a gente perde o emprego por causa disso. Então, assim, muita coisa acontece e é muito difícil, e é muito complicado para nós. Mas o texto diz que Deus estará conduzindo estas coisas para que elas nos beneficiem, para que elas formem Cristo em nós, para que isso seja bom para a nossa vida. Isso é algo que eu e você, irmãos, não podemos fazer. A gente não pode fazer isso. Por exemplo, se a gente disser ao nosso filho, olhe, não vá por esse caminho aqui, porque você pode tropeçar, aqui tem muita pedra, você pode escorregar e acabar se machucando. E ele insiste em ir, ele escorrega e quebra a perna. Nós não temos como transformar isso em algo que seja realmente muito bom. Mas não é o que acontece com Deus. Não é, irmãos. Apesar do mundo que nós vivermos ser um mundo que jaz no maligno, apesar de nós enfrentarmos muitas situações difíceis e ruins, Deus tem todo o poder para fazer com que aquilo que é mal sirva para o nosso bem. Irmãos, é importante eu e você entendermos que Deus não está chamando o mal de bem. Não é isso. Não dá para você olhar para o câncer que foi descoberto no seu corpo, na sua esposa, no seu filho, no seu amigo, e dizer que isso é bom. Não é bom, irmãos. Uma doença não é boa, isso não é bom, de jeito nenhum. A gente não chama o que é ruim de bom para confortar o nosso coração. É ruim, é muito ruim. E quando isso acontece, a gente chora, a gente se entristece, a gente pede a Deus que tenha misericórdia, a gente pede oração aos irmãos. A gente não é doido, a gente não vai transformar, a gente não vai dizer que um negócio que caiu no nosso dedo, arrancou a nossa unha, nos machucou, está doendo. Oh, que coisa boa! Não tem nada de bom nisso, irmãos. Isso é ruim, isso é mal, isso fere, isso machuca mesmo. E eu e você não deveríamos chamar e dizer que coisas ruins são boas. O que o texto está dizendo é que há um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que conduz todas as coisas, que criou todas as coisas desde a eternidade e que tem poder para transformar aquilo que é ruim em algo que vai beneficiar a mim e a você. Algumas vezes a gente pode, por exemplo, se endividar por conta de algo, de algum vacilo, de algum erro que deu. Por exemplo, há muitos anos atrás eu comprei um Corcel 2. Isso era 94 e ele era 84. E eu achava que o carro tinha que ficar bem arrumadinho e bem bonitinho. E ele não estava. E aí eu gastei todo o dinheiro que eu podia para deixar o carro bem arrumadinho e bem bonitinho. Depois de 2 anos, o carro estava lindo, irmãos. Estava super arrumadinho. Eu estava devendo o especial, os cartões de crédito não tinham um centavo. Aí, resultado, tive que vender o carro para pagar o especial e os cartões de crédito. Pronto. E fiquei sem o carro e agora sem nada. Inúmeras vezes a gente faz esse tipo de coisa. Mas Deus, por sua graça e por sua bondade, foi um erro meu, foi uma falha minha, foi um pecado meu, foi tudo que você puder imaginar. Tudo que você puder imaginar foi. Burrice também. Tudo que você puder imaginar foi. Mas há um Deus no céu todo-poderoso, que é gracioso, que é misericordioso, que é bondoso, e que usou aquela experiência, e isso não foi rápido, irmãos. Isso levou uns 2 anos, mais ou menos. E usou aquela experiência, aquela dificuldade daquele tempo, de estar lidando com um assalto mensal dos bancos, com juros de cartão de crédito, com juros de especial. Deus usou aquele período que foi muito difícil, por sua graça e bondade, para me ajudar a tomar vergonha na cara. E pensar um pouco melhor antes de fazer essas doidices, antes de fazer loucura. Aquilo que eu fiz foi errado e muito. Não foi pouco, não. Foi errado e muito. Mas Deus é muito misericordioso, muito bondoso, muito gracioso. E Ele usa essas coisas para a nossa edificação. Não fiz mais. Está vendo? De lá para cá eu não fiz mais. Nunca mais fiz isso. Graças a Deus. Ele é muito bondoso, irmãos. E é isso que o texto está dizendo que Ele está fazendo. Ele está pegando aquilo que realmente é ruim, aquilo que nos prejudica, aquilo que causa dor, e está convertendo em algo que vai glorificar o nome dEle e que vai edificar a minha vida e a sua vida. A ideia não é dizer que algo que é ruim é bom, mas que há um Deus bondoso no céu,
todo-poderoso, capaz de transformar aquilo que é mal em algo que pode glorificar o seu nome, em algo que vai nos edificar, em algo que vai nos fazer mais parecidos com Ele. Que é este o objetivo de Deus. É este o objetivo, irmãos, de tudo que nós passamos. Ele termina o versículo 28 dizendo, olhe, isso acontece com aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. E ele diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Todas as coisas, irmãos, que acontecem em nossa vida, cooperam para o nosso bem. Qual é o nosso bem? É o que ele explica no versículo 29. O nosso bem é sermos moldados conformes à imagem de seu Filho. Esse é o bem que ele está dizendo. Inúmeras e inúmeras vezes, nós pensamos assim, não, eu vacilei agora, mas com certeza isso vai se transformar em algo muito melhor daqui a pouco. E às vezes na nossa cabeça, esse algo muito melhor é apenas financeiro, é apenas material. Mas é muito mais do que isso. O texto está dizendo que todas as coisas cooperam para que Cristo seja formado na sua vida e na minha vida. Na vida de todos aqueles que conhecem a Deus. Esse é o processo de santificação, irmãos. É o Espírito Santo atuando em nossa vida, produzindo pessoas parecidas com Jesus, a partir de tudo aquilo que nós enfrentamos, a partir de todas as lutas que nós enfrentamos, das dores que nós enfrentamos, das lutas que nós passamos, a partir de tudo isso, Ele está formando Jesus em nós, para que nós sejamos parecidos com o Senhor, para que a gente possa chegar em um momento, irmãos, e fazer como o próprio Senhor Jesus fez no Getsêmani. No Getsêmani, Ele se coloca diante de Deus, no momento mais angustiante de sua vida aqui na terra. O texto diz, irmãos, que ele estava angustiado até a morte. Até a morte. Foi ele mesmo que falou. Estava angustiado e angustiado até a morte. Dos seus poros vaza sangue. Sai sangue pelos seus poros devido à sua angústia que era tão grande. Mas no meio de toda aquela angústia, daquele sofrimento que era real, o que ele diz a Deus é, se for da vontade do Senhor, passe de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a tua vontade. O que é que Deus está fazendo com tudo que nós passamos? Fazendo com que nós fiquemos mais parecidos com Jesus. Que a cada novo sofrimento, a cada nova dor, a cada novo problema, diante de cada situação, que a gente se chegue diante de Deus e diga, Senhor, eu penso que o melhor para mim era conseguir isso. Eu penso que o melhor para mim era obter isso, pelo que eu estou lutando, que eu estou tentando conseguir. Mas se não for essa a tua vontade, que seja feito o teu querer. É Cristo que está sendo formado em nós a partir de tudo isso. Até o ponto, irmãos, que eu e você entendamos que a vontade dele é o melhor para nós. E isso por 1 milhão de motivos. Porque Ele é eterno, porque Ele é sábio, é totalmente poderoso, porque Ele quer apenas o nosso bem. E nós, inúmeras vezes, não sabemos nem como fazer isso. A gente quer o nosso próprio bem, mas inúmeras vezes não sabemos como produzir esse bem. Mas Ele sabe, e Ele está trabalhando por isso, por formar o Senhor Jesus em mim e em você. E Ele não vai desistir, irmãos. Porque Ele pensou isso desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade Ele pensou assim. O texto diz que Ele fez isso na eternidade, versículo 30. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Esse versículo 30 descreve de forma lógica o que é o processo de salvação na vida de um filho de Deus. Na eternidade, Deus resolveu separar um povo para si. Isso na eternidade. Diz o texto que Ele predestina essas pessoas. Ele escolhe pessoas
para viverem para a sua glória. Depois, no tempo presente, ele chama essas pessoas. É o que diz o texto, né? Aos que predestinou, a esses também ele chamou. Ou seja, na eternidade, ele predestinou aqueles que seriam seus filhos. No tempo, na história, ele chama essas pessoas. Ele chama a mim e chama a você, das formas mais variadas possíveis. Mas é ele que chama. No dia, irmãos, que for feita a chamada, um dos hinos do nosso inário, e eu não sei, para ser sincero, eu não lembro se é do nosso inário ou se é do inário da Assembleia de Deus, que eu ainda lembro muita música de lá, né? Mas tem uma letra que está em um dos dois, que diz que no dia que for feita a chamada, nós estaremos lá. No dia, irmãos, que houver uma chamada lá no céu, não vai faltar ninguém. Sabe o que é ninguém? Não vai ter um daqueles que Deus quis que estivesse lá e que ele vai chamar o nome de fulano e vai ficar assim, cadê? Onde é que está? Isso não vai acontecer, porque a obra é dele. É ele quem chama. E esse chamado dele é eficaz, é completo. Quando ele fala ao coração, irmãos, a pessoa corre para ele. Eu e você, algumas vezes, pregamos o evangelho para outras pessoas, falamos do Senhor Jesus, e essas pessoas apresentam argumentações diversas. Eu conheço a Cristo, eu sei que Ele me ama, está tudo bem, eu não tenho nada contra Deus, eu sou uma boa pessoa. Sei lá, apresenta as mais diversas argumentações para não se voltar para Deus. Mas há um dia, irmãos, em que o próprio Deus fala ao coração dessa pessoa. E quando Deus fala ao coração de alguém, não há nenhum tipo de resistência. A pessoa simplesmente corre para ele. A pessoa simplesmente ouve a sua voz e vai em sua direção. Ninguém pode desobedecer a ele. Nenhum morto. Nenhum morto, irmãos. Gosto muito de João 11, quando o Senhor Jesus chama Lázaro. Se fôssemos eu e você falando com o morto, talvez alguém pensasse que a gente não tivesse juízo, né? Mas é ele que fala com o morto e diz, Lázaro, venha para fora. E Lázaro ouve a sua voz. Ressuscita, sai de lá e vem caminhando. E Deus faz isso conosco, comigo e com você. Quando estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor nos chamou, irmãos. Nós ouvimos a voz dele. Se nós tivéssemos muitas e muitas e muitas horas aqui, nós poderíamos ouvir cada um dos irmãos vir aqui em cima e contar o modo como Deus lhe chamou à vida. Lhe contar o modo para os irmãos, o que aconteceu, para que Deus o trouxesse até aqui, ao conhecimento do Senhor Jesus, a uma vida com Deus. É Deus quem faz isso. Essas pessoas que ele chama, ele também justifica. Justificar significa que essa pessoa não deve mais nada a Deus. Nada, irmãos. Ser justo diante de Deus significa que nós não devemos mais nada a Ele, por causa do que Cristo fez na cruz. Cristo morreu por nós, perdoou os nossos pecados, e por isso nós não devemos mais nada a Deus. Isso é ser justificado. A esses que são justificados, termina o versículo 30. Eles também são glorificados. A glorificação é a fase final da nossa salvação. Nesse momento, eu e você estamos sendo santificados dia após dia, né? Deus usa pessoas para chamar nossa atenção, para dizer, olha, seu comportamento não é bom nessa área, talvez não seja bom naquela, você deveria agir dessa forma, nesta situação. Deus usa pessoas, irmãos. Usa o seu próprio Espírito para santificar a mim e a você agora. Mas vai haver um momento em que essa obra de santificação estará completa. Completa. Quando eu e você estivermos diante do Senhor. Quando eu e você estivermos diante do Pai. Essa semana eu conversando com nosso irmão Tiago Sintra, o baterista, ele me contando de um irmão que faleceu recentemente, um irmão que era membro da 12 de agosto, e que participou do culto, cultuou ao Senhor, cantou no coral, terminou de cantar, não estava se sentindo muito bem, foi levado ao hospital, e antes de chegar ao hospital,
já não estava mais aqui conosco. Antes de chegar ao hospital, ele já estava diante de Deus. O seu corpo continuava sendo levado ao hospital. É claro que a família se entristece, não tem como ser diferente. É para se entristecer mesmo. Mas aquele irmão já estava diante do Senhor. Ele tinha acabado de cantar a Deus, louvar ao Senhor ali no culto, e sequer imaginava, né, que dentro de poucos minutos, dentro de pouco tempo, ele estaria cantando diante do próprio Senhor. Sem nenhum tipo de pecado mais, irmãos. Sem nenhum tipo de erro mais. O processo de glorificação teria acontecido na sua vida. A palavra que é usada aqui está no futuro, né? Está glorificou. Por que está no futuro se ainda não aconteceu comigo e com você? Porque é um fato diante de Deus. A vontade de Deus é irrevogável. A vontade de Deus não é mudada. Aqueles que Ele predestinou na eternidade, Ele chamou no tempo presente, Ele santifica dia após dia, e essa pessoa será glorificada. Não tem nada que possa impedir, irmãos, a glorificação de um filho de Deus. Não tem nada que possa impedir que alguém que foi chamado desde toda a eternidade e santificado durante a sua vida, não tem nada que possa impedir esta pessoa de chegar no céu. Nada. Na semana que vem, o pastor Danilo vai pregar para a gente o restante deste capítulo 8. E ele vai dizer que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nada disso pode impedir o processo de ser completado na sua vida e na minha vida. Apesar de tudo que nós passamos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, ele diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, até o dia em que nós estaremos diante do Senhor. A obra que Deus começou na sua vida e na minha, irmãos, será concluída. Foi o Senhor Jesus que disse que cada pessoa que Ele receber do Pai, cada uma delas virá a Ele e de maneira nenhuma será lançada fora. João capítulo 6. Ele diz que essas pessoas estarão seguras em suas mãos e que ninguém poderá arrebatar essas pessoas da mão dele. Ninguém poderá tomá-la. Eu sei que eu e você, às vezes, ficamos tão receosos, né? Com tudo que acontece no mundo, com a nossa própria fragilidade. Quem de nós, irmãos, já não parou em algum momento e pensou: rapaz, será que eu estou indo para o céu mesmo? Será que eu vou chegar no céu? E algumas vezes a gente pensa isso por causa dos nossos pecados, das nossas fraquezas, dos erros que nós cometemos. É normal que a gente sinta isso mesmo. Mas nós vamos chegar, irmãos. E não vamos chegar por nossa própria conta. Não vamos chegar porque nós somos bons em algum sentido. Nós vamos chegar porque esta obra é dele. Foi Ele que se comprometeu a fazer isso. Foi o próprio Deus que enviou o Senhor Jesus para morrer na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos justificar diante de Deus. Foi o próprio Deus que se junta com o Senhor Jesus e manda o Espírito Santo ao mundo para caminhar comigo e com você. O Espírito que é enviado pelo Filho e pelo Pai, que de ambos procede para santificar a nossa vida, para nos guiar neste mundo. Então nós vamos chegar, irmãos. Pode ser que a gente tropece, pode ser que a gente chegue lá com a unha arrancada, né, com o dedo meio inchado, pode ser que a gente chegue com a canela quebrada, mas a gente vai chegar. Não tem nada que impeça esse processo de glorificação que o Espírito Santo faz com que o apóstolo coloque já como realizado. É algo futuro. Mas ele coloca como realizado, como passado. A todos esses que ele chamou, que ele justificou, ele também glorificou. Isso é um fato diante de Deus, irmãos. Isso é algo que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Não sei se algum de nós terá o privilégio de ainda hoje estar diante de Deus. Não sei se algum de nós aqui teremos este privilégio, né? De não precisar chegar ao dia 14 de fevereiro, mas estarmos diante do Senhor.
Mas se não for hoje, vai ser daqui a pouco. Nós vamos estar diante dele, porque ele vai completar a sua obra, ele vai nos levar, ele vai nos conduzir até esse dia final. Então não fique temeroso pelas coisas que podem acontecer em sua vida, sabe? Não fique receoso de que em algum momento, por conta da sua fraqueza, por conta das suas falhas, por conta dos seus pecados, por conta do pecado de outras pessoas, que você vai ficar pelo meio do caminho. Isso não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer com aquele que foi chamado desde toda a eternidade, com aquele que tem sido santificado aqui neste mundo. Como é que nós podemos ter certeza que nós fomos chamados? Se nós estamos sendo santificados, irmãos. O chamamento de Deus, a predestinação é algo que é feito na eternidade. Mas a santificação é algo que acontece aqui. Como é que eu e você sabemos que fomos eleitos desde toda a eternidade? Quando nós estamos sendo santificados. Se eu e você não estamos buscando santificação, se eu e você não nos importamos com a vontade de Deus, se para mim e para você tanto faz, o melhor é o que dá certo e não é exatamente a vontade de Deus, então nós precisamos nos perguntar se nós estamos sendo santificados. Precisamos nos perguntar se nós estamos em Cristo. Porque não há, irmãos, chamamento, não há justificação sem santificação. Não vai haver glorificação sem santificação presente. Isso não vai acontecer. Aqueles que serão glorificados e que estarão para sempre com o Senhor no céu, são pessoas que são santificadas aqui, na história, no tempo, no dia a dia. São essas pessoas que estarão eternamente com o Senhor. Aqueles que são santificados. Que Deus sustente sua vida, seu coração, que o Senhor lhe dê graça para entender que talvez algumas coisas que você passe nesse mundo sejam realmente desconfortáveis, sejam como aquele aparelho que a gente precisa colocar nos nossos filhos algumas vezes, né, para o bem deles, mas que Deus está fazendo o mesmo conosco, cuidando de nós. Isso é para o nosso bem, é para o nosso crescimento espiritual, é para tirar o orgulho da gente. Você já orou diante de Deus e disse assim: Senhor, me ajude a ser menos orgulhoso, me ajude a ser menos prepotente. Você já orou assim diante de Deus? Quantas e quantas vezes, irmãos, o único modo da gente entender que não deveríamos ser orgulhosos, às vezes é passando por humilhações. Quantas e quantas vezes? E a gente pensa assim: que coisa horrível que eu estou passando. E é horrível mesmo naquele momento. Mas aquilo é a resposta de Deus para a nossa oração. Quando a gente diz: Senhor, eu preciso ser menos orgulhoso. Eu preciso ser menos prepotente. E o Senhor nos mostra o quanto nós não somos nada. O quanto nós somos fracos. Para que a nossa alma seja edificada. Para que nós possamos nos parecer mais com Jesus. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor porque neste mundo de muitas tristezas e problemas, o Senhor está nos santificando. O Senhor está fazendo com que tudo coopere para que Cristo seja formado em nós, para que o Teu nome seja glorificado em nossa vida, até o dia em que nós estaremos diante do Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito. Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos sustentar até o dia final, Pai. Até o momento em que o Senhor vai nos chamar para estar contigo. E o Senhor sabe o quanto nós ansiamos por este dia, Deus. O Senhor sabe o quanto nós desejamos não estar mais aqui, mas estar com o Senhor para todo sempre. Onde nunca mais teremos nenhum tipo de erro, de pecado, de sofrimento, de dor, de decepção, de luta, de problemas. Onde tudo isso terá passado. Ó Pai, no nome de Jesus, nos prepara, Senhor, para que possamos estar diante de Ti muito em breve. Prepara a Tua igreja para que possamos viver neste mundo de forma que o Senhor seja glorificado. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.